Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo igual no Majestoso, o Timão joga para empatar, o São Paulo merecia a vitória, o Lucha ainda não venceu, o Dorival segue invicto e o empate foi polêmico, porque a arbitragem teve problemas ou não? Poucas ideias, vou dar minha opinião aqui. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu sei que muito do jogo vai ficar resumido às decisões da arbitragem do Bruno Arleu de Araújo, árbitro carioca que captou a partida por conta dos lances polêmicos, mas como eu sempre faço aqui, falo do jogo, falo também da arbitragem, porque a arbitragem faz parte do jogo, né? Tem gente que não gosta de falar da arbitragem porque o jogo envolve questões táticas, escolhas dos técnicos e tudo mais, não dá pra fugir quando tem uma polêmica que todo mundo tá discutindo. Agora eu também não vou ficar centralizando o jogo em questões da arbitragem. Vamos lá. Vamos falar sobre as escolhas dos treinadores, sobre como as duas equipes se estabeleceram no campo de jogo. Bom, primeiro a gente tem que estabelecer que realmente o São Paulo acertou demais na escolha do técnico e o Corinthians chupou uma bala monstra, né? Deixou escapar entre os dedos Dorival Júnior. Essa é uma realidade, porque enquanto o Corinthians ficou pensando se o Fernando Lázaro ia, não sei o que e tudo mais, o São Paulo foi lá, trocou o trabalho do Rogério Ceni, que já não vinha dando frutos, por um técnico que estava aí disponível e que é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Cara, em pouquíssimo tempo, o Dorival Júnior arrumou o time do São Paulo. A gente está falando de vários empates nessa sequência invicta dele, né? Mas todos eles fora de casa. Em casa, quando o São Paulo precisou, venceu o América, venceu o Inter, assim, sem maiores dificuldades. O América até foi o primeiro jogo, né? O goleiro Rafael trabalhou bastante, mas 3-0 fica difícil até a gente contestar um resultado de 3-0. 2-0 para cima do Inter com extrema facilidade. Resultado até que não diz o que foi o jogo. Foi muito tranquila a vitória do São Paulo sobre o Inter. E depois, empate fora de casa contra o Tolima, não jogando tão bem assim, mas pontuando fora na Sul-Americana, depois contra o Coritiba, mas o Coritiba tá lá embaixo e tal, São Paulo saiu atrás, buscou o resultado lá no finalzinho, conseguiu um pontinho também, e agora contra o Corinthians. Tinha a questão do tabu, mas pela primeira vez eu vi um São Paulo muito próximo de quebrar esse tabu. São 17 jogos agora com 7 empates e 10 vitórias. O São Paulo jogou para vencer e o Corinthians jogou para empatar. Esse para mim é o resumo. O Corinthians, que até não fez um primeiro tempo tão ruim, mas acho que o São Paulo esteve ainda melhor e no segundo tempo o Corinthians realmente tentou garantir esse pontinho conquistado com o gol marcado nos acréscimos do primeiro tempo. A gente tem algumas análises para fazer sobre isso. A primeira é de que o Dorival colocou cada um na sua, mudou até uma escalação diante daquilo que eu imaginava que ele fosse fazer, tem uma dupla de zaga muito boa e aí também tem o aspecto da melhora e da evolução do time do Dorival, o aspecto defensivo. É um time que, de novo, não tomou gols, ou melhor, tomou um gol, mas de novo sofreu pouco defensivamente. Rafinha, apesar do pênalti cometido, muito bem numa linha de 4. Lucas Beraldo e Arboleda, uma dupla de zaga muito boa também. E os dois volantes protegendo a defesa, né? O Pablo Maia e o Gabriel Neves, ora o Pablo Maia e o Luan, ora ele alterna muito, né? O Nestor também, que hoje era desfalque, e aí eu achei que ele ia manter o Alisson, que é um jogador mais tático, o Michel Araújo, abrindo o rato, Luciano e Caleri. Tentou dar mais experiência, o Luciano acho que de novo não fez um grande jogo, o Caleri fez a sua parte, teve inclusive um gol anulado, a gente vai falar sobre isso, o Rato não fez um jogo tão bom, mas participa do gol, né? E o gol, cara, é de um time que já começa a ter construção por dentro, a ter alternativas, a ter troca de passes, a infiltração, lateral subindo, centralizando, o passe do Rafinha é maravilhoso, né? É aquele cruzamento atrás muito rápido, o Gil não alcança e o Michel Araújo consegue ficar na frente do Cássio e bate um pênalti, né? O Cássio, inclusive, escolhe o canto, vai para um lado e o Michel Araújo chuta no ângulo. 14 minutos apenas, São Paulo na frente e o São Paulo teve chances, inclusive, para ampliar o marcador ainda no primeiro tempo. Corinthians muito desajustado. E aí vem o outro lado. O Luxemburgo ainda não conseguiu. Eu tenho duas análises também, porque eu tento ser um cara ponderado aqui. Eu sei que o torcedor às vezes quer, eu quero que rasgue, não sei o que e tal. Não é meu perfil. Não tenho procuração para defender ninguém e acho que o Luxemburgo tem que ser criticado porque ele ainda não conseguiu
encontrar nada nesse time do Corinthians. Nada é exagero. Acho que ele está promovendo algumas mudanças, mas que elas estão com dificuldades de acontecer. Tem a questão da categoria de base, isso é mérito do Luxemburgo, tá? A entrada do Wesley é mérito do Luxemburgo. O Wesley tá aí no Corinthians pelo menos há 2 anos no grupo profissional e ninguém botava o moleque para jogar. Hoje não fosse ele, o Corinthians tinha perdido o jogo. Porque o Wesley vai lá e cava a penalidade, além de ter outras jogadas individuais pelo lado esquerdo, onde o Rafinha, evidentemente, pela experiência e tal, ser um jogador mais veterano, sofreu. Mas por que o Wesley nunca recebeu uma oportunidade? Por que o Corinthians insiste em Romero, insistiu em tantos outros jogadores de lado e tinha um Wesley, por exemplo, que é um jogador extremamente habilidoso, veloz, rápido de quebrar linhas e não utilizava? Por que o Biro, que jogou contra o Fortaleza muito bem, agora tem que sair para a seleção sub-20, onde ele é rei, onde ele é líder, onde ele é craque, onde ele é titular, mas o time profissional do Corinthians não estava pronto para utilizar o Biro. E hoje se vê que faz falta. Quando um técnico quer promover o ingresso da categoria de base, não tem o jogador, porque ele está na seleção ou porque nunca teve oportunidade. Então assim, o Murilo, por que só agora a gente está vendo o Murilo? Pelo amor de Deus, o Caetano, por que demorou tanto para usar o Caetano e agora tá voltando aos pouquinhos aí depois de uma lesão, mas foi emprestado, voltou? Por que tanta coisa demora para acontecer no Corinthians? Então é óbvio que o Luxemburgo não vai conseguir da noite pro dia. É óbvio que ele vai demorar para ajustar algumas situações. Só que também é verdade que o time precisa sair do marasmo. O time não tem, exatamente por essa falta de entrosamento, nada em termos táticos. É um time que não evolui, é um time que não entrega nada. E hoje jogou para não perder, em casa contra o São Paulo, que sempre foi um histórico freguês, com todo respeito ao São Paulo, dentro da casa do Corinthians. Hoje o São Paulo jogou para ganhar o jogo e merecia ter vencido o jogo. Quem tinha que sair com o resultado positivo hoje era o tricolor paulista. Mas o futebol tem as suas variáveis, tem a questão da arbitragem que influenciou e eu vou falar sobre isso também. Mas antes, eu só queria concluir sobre o Corinthians. O Corinthians termina o Campeonato Paulista e a gente tinha um único debate. Quem vai jogar no lugar do Renato Augusto? Como é que o time vai suportar a ausência do Renato Augusto? Hoje a gente chega à conclusão que o Renato Augusto desembarca hoje no time titular do Corinthians e a gente não sabe o que vai acontecer, porque não existe mais o resto. Existia toda uma estrutura em que faltava peça para substituir o Renato ou dependia da volta do Renato. Hoje o Renato volta e não tem o restante. E não tem o time. Não tem, porque a gente não sabe quem vai ser titular, a gente não sabe o que aconteceu com o Yuri Alberto, por exemplo, a gente não sabe quem são os volantes titulares, a gente não sabe o que a defesa do Corinthians está fazendo, o que o Fagner está fazendo ainda no Corinthians, impressionante, como caiu de produção. Então, tem muita coisa que precisa acontecer breve, de forma rápida, emergencial, e isso pode acontecer. E isso é papel também do Luxemburgo, mas muito desses jogadores. Agora, tem coisas que ele não vai conseguir da noite pro dia. Então parem com essa história, eu sei que o Luxemburgo está no 4º jogo e não venceu ainda, parem com essa história de mudar de técnico. O Luxemburgo ainda não conseguiu fazer o time jogar, concordo, e sou super favorável à crítica. Agora, não vai adiantar vocês botarem 10 técnicos ao longo do ano. Isso é sintoma e cartilha de rebaixamento, tá? Isso assim, começou a fazer isso, pode botar um tiquezinho a mais no bingo do rebaixamento. Se começar a trocar de técnico constantemente, porque o Corinthians já é o 17º, já é o primeiro da zona, e não tem mais jogo na rodada, tá? Não tem mais jogo segunda-feira, terminou a rodada. O Corinthians está na zona do rebaixamento. Então, se alguém achava que o Corinthians não corre risco, que o Corinthians não vai escapar, eu tô escaldado. Porque eu caí assim em 2021, achando que não tinha time para cair, achando que ia recuperar e não recuperou. É claro que ainda dá para recuperar, é claro que ainda tem chance, é claro que ainda tem tempo, mas não vamos achando que risco não existe. Porque se ficar brincando, se ficar trocando de técnico, se ficar... Não vai sair de onde está. O Luxemburgo está fazendo a cirurgia, que está sendo antecipada, está tirando os jogadores, está botando a base, não vai acontecer da noite para o dia. E tem uma janela ainda que só acontece no mês de julho. Então até lá o Corinthians vai ter que sobreviver. Esse é o recado que eu tenho para a nação corintiana. No caso do São Paulo, o Dorival Júnior me parece muito claro
que está organizando o time. Você já vê triangulações, você já vê jogadores voltando aos poucos do departamento médico, e ainda tem outros que estão entregues, né? Ele está precisando ainda fazer algumas improvisações, mas de um time muito ajustado e com postura, que vai para um jogo fora de casa contra o Corinthians, mesmo com a pressão, mesmo com o time desarrumado como está o Corinthians, e encara o Corinthians. E só não sai com a vitória por um mero detalhe. Vamos falar da arbitragem. Bom, sobre os lances polêmicos, para mim são 3. Gol do Caleri anulado, pênalti do Rafinha no Wesley, e tem um lance ainda que está sendo reclamado do Cássio com o Matheus Bidu lá no finalzinho do jogo, né? Vamos lá. Eu, Chico Garcia, não vejo falta do Caleri no Fagner. E se vocês analisarem o lance, a gente não pode exibir aqui por conta de direito autoral, tá, gente? Muita gente pede, assim, né? Ah, comenta o jogo com o lance em andamento. Não dá, senão derrubam o canal. Então, eu posso comentar e todo mundo viu o jogo, todo mundo viu o lance, vai ver na TV e tá tudo certo. O Fagner sobe. Se o Caleri se apoiasse nas costas do Fagner, o Fagner não subiria, por óbvio. É óbvio que tem um contato, porque você está indo para disputar no alto e você precisa, né, usar esse braço para saltar. O Fagner está na marcação, esse contato vai existir. Não há um apoio. Na minha visão, eu sei que é um lance de interpretação e é um lance de interpretação no campo, né? Não vejo também a necessidade do VAR entrar se o árbitro está muito bem posicionado e marca a falta no campo de jogo. E aí tem outro detalhe. Passa a sensação, eu não tenho como confirmar isso, tá, gente? De que ele apita antes do Caleri concluir. Porque se ele não apita, o VAR até poderia, mesmo que eu achasse que não seria um lance para isso, mas até poderia chamá-lo para uma revisão e ele validar o gol, inclusive. Quando ele apita antes da conclusão da jogada, ele acaba com qualquer possibilidade disso acontecer. Porque ali, nada do que acontece na sequência tem validade. Ou seja, aí a gente nem estaria tratando de um gol anulado, estaria tratando de uma falta de ataque. Porque ele impediu que o gol acontecesse antes da sua conclusão. Provavelmente o gol aconteceria de qualquer forma, né? Porque o Cássio vai na bola, não consegue fazer a defesa, não tinha ninguém na frente dele, seria um gol. Mas como ele apita ali, ele para tudo. Eu não vejo falta. De verdade. Acho que ele sobe na boa, o Fagner sobe, o Fagner sente o contato e também dá uma valorizada quando cai, mas para subir ele conseguiu, ele não teve dificuldades. Então eu não teria marcado essa falta, aí eu acho que o São Paulo foi duramente prejudicado. O pênalti do Rafinha no Wesley para mim aconteceu. A gente pode aqui ficar discutindo sobre intensidade, não era o suficiente, ocupação de espaços, foi pênalti Mandrake, não sei o quê, tudo isso é válido. Vocês podem discutir à vontade, para mim é pênalti. O Rafinha, se ele vai no ombro ali no Wesley, tranco legal. Agora, quando ele abre o braço no peito do moleque e o lance está em velocidade, você vê que a perna dele desloca, porque ele está com apoio. No momento que ele sente o toque aqui, você vê que a perna dele ele já desloca e o jogador cai. Na velocidade, aquele movimento que o Rafinha faz de usar o braço, mas ele quis só ocupar o espaço, empurrou, velho. Empurrou dentro da área, o juiz estava bem posicionado, marcou o pênalti. No mínimo, o Rafinha correu o risco. Mas para mim é pênalti, não tem nem dúvida esse lance. E no final do jogo, o Cássio dá uma socada e a bola bate no Matheus Bidu, que tá no ar, assim, né? A bola bate no braço dele e sai. Vamos lá. O Bidu está num salto e com o salto ele precisa estar com o braço aberto. Não que o cara tenha que estar com o braço assim quando está saltando, mas é isso que a regra entende como movimento natural ou antinatural. Se você está saltando assim, é antinatural. Se você está saltando com o braço aberto para poder sustentar o teu corpo no ar, é um movimento natural. Eu sei que muitos pênaltis eram marcados assim, tá? Só que a regra foi tentando, digamos assim, diminuir a margem interpretativa e também fazer com que o jogador não arranque o braço para jogar. A orientação mais recente é essa. Movimento natural ou antinatural? O salto é um movimento natural? Então beleza, véio. Bateu no braço e outra. Vem de um companheiro muito próximo. Essa orientação também é dada aos árbitros. Não é um lance em que vem de ataque, por exemplo, ele faz um bloqueio. Não. É um lance de um companheiro que está afastando a bola para fora da área, ele está saltando, a bola bate no braço dele sem que ele perceba e o jogo segue. Então, nada a marcar nesse lance. De alguma forma, a arbitragem interferiu, especialmente no lance do Caleri com o Fagner. Entre outras coisas que, se vocês quiserem discutir aqui, fiquem à vontade. O fato é que o São Paulo, por arbitragem, por atuação, por desarrumação do Corinthians, por ajuste do Dorival, não importa. O São Paulo merecia a vitória, merecia quebrar o tabu e só não o fez realmente por detalhe. O Corinthians não jogou para vencer, jogou mal mais uma vez.
e se deu ao luxo, segundo o Lucha, de comemorar na entrevista coletiva o empate contra o São Paulo em Itaquera. Esse foi o resumo. E agora tem o Atlético Mineiro. Copa do Brasil. E vai ter que reagir, porque senão a pressão vai se tornar ainda maior. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!